Continuamos o cenário político. Hoje nós estamos conversando com o vereador Pablo Aires, do PSB. A gente falou sobre eleições. Daqui a pouco a gente fala sobre 2024. Mande aí sua participação para o programa de hoje, através das nossas redes sociais. Antes de vamos trazer aí um anúncio que o prefeito fez hoje, né, que foi amplamente divulgado, queria mostrar para vocês uma fotografia que foi divulgada agora à noite já, agora há pouco, por José Agripino, que é o líder do União Brasil. Olha só. Ele publicou nas suas redes sociais essa fotografia com Alisson Bezerra, prefeito de Mossoró. Diz que foram 2 horas de conversa, educação para os próximos 2 anos e, claro, política. Olha aí, que interessante. O prefeito Alisson Bezerra, que está procurando um destino partidário, né? Tem um grupo, como ele diz, é forte, sabemos disso realmente. E não se abrigaria em qualquer partido. Eu acho que o União Brasil é um destino provável, porque os planos de José Agripino para a União Brasil se estendem, obviamente, para 2024. E depois da fusão com o PSL, o partido se organizou para essas eleições de 2022, inclusive conseguiu eleger 2 deputados federais. E continuam os planos para 2024. Quem está comandando a União Brasil aqui em Mossoró atualmente é o grupo de Sandra Rosado. Laíre Rosado Neto é quem está à frente da organização do partido. Mas sabemos que o grupo saiu enfraquecido e também não acompanhou o posicionamento de apoio do partido a campanha de Fábio Dantas, a campanha do presidente Bolsonaro. Sabemos que Sandra Rosado, Larissa Rosado, teve a opção e teve a liberação, inclusive, para apoiar a Fátima Bezerra por um acordo com o partido, mas que está enfraquecido, né, Vunuve? Então faz muito sentido essa reunião aí e esse pensamento. Pois é, essa história de tomar partido, Carol, me parece muito mais realmente prático do que o posicionamento político do prefeito Alisson com relação às eleições agora, do dia 30. Ele disse que permanece neutro, mas dentro da sua neutralidade conversa com o União Brasil, que está prontamente ali apoiando o presidente Bolsonaro aqui no Rio Grande do Norte. E essa conversa de 2 horas, nessa legenda que você leu aí, que o Agripino disse, ênfase total para a educação nos próximos 2 anos. José Agripino não é professor, só se for de política. Exatamente. José Agripino não tem nenhum cargo eletivo que vai mandar obras, emendas para cá. Né? Então... Eu acho que essa conversa está muito mais partidária, né? Definição, do que gestão. Se fosse para gestão, eu estaria procurando talvez um ministro. Mas vamos observar aí, porque realmente essa situação precisa ser resolvida pelo prefeito. O Solidariedade não atingiu a cláusula de barreira, está aí num processo de fusão com o PROS, o que traz aí uma instabilidade dentro de seus filiados. E quem tem mandato é quem ainda tem voz. Nessa voz aí, me parece que o Alisson está separado dos demais do partido aqui no Rio Grande do Norte. Vamos ver como é que vai ficar. Inclusive, existia a possibilidade de PP, republicanos, próprio PL, mas o União Brasil me parece que foi a primeira aí, a alternativa a ser ouvida, né? Justamente por conta dessa plano de ampliação aí de Agripino, né, para o partido. Vamos agora voltar à nossa conversa? Não, ainda tem os anúncios, né, Vonúvio? Pois é, o Teatro de Juiz Rosado deve ter a sua reforma entregue no próximo dia 31. As obras do teatro tiveram licitação aberta em dezembro do ano passado e a reforma teve início no 1º semestre deste ano. Em anúncio, a Prefeitura garantiu a troca das pastilhas externas, revisão e substituição da parte elétrica e sonora, além de adaptação da acessibilidade para atender às normas atuais e de combate a incêndio. O investimento anunciado à época foi de R$2 milhões. Nesta sexta, a Prefeitura não esclareceu se a inauguração inclui a obra completa. O anúncio faz parte de uma agenda divulgada pelo prefeito Alisson Bezerra para este mês de outubro. Entre outros equipamentos que serão entregues estão a ponte da Ilha de Santa Luzia, o canal do Santa Helena e reformas das UBSs da Maísa e Alto de São Manuel. Ao todo, a agenda inclui 9 inaugurações. Pronto, tá aí. E agora, seguindo aqui com a participação, olha, pessoal, se identifica aí para facilitar
para a gente o trabalho, coloque seu nome aí na nossa participação, porque tem muita gente, viu, participando. A gente tem aqui a participação do Rodrigues Serafim, falando que o prefeito anunciou que vai climatizar as unidades de ensino do município, esquece que as instituições não terão condições de realizar manutenções periódicas, como é necessário, os recursos são defasados, as escolas recebem R$ 1,50 por alunos mês, as de porte 1 e as demais R$2. É impossível, ele está aqui dizendo. Rodrigues, é uma questão para a gente perguntar ao prefeito. Vamos fazer essa pergunta na próxima segunda-feira, viu? A gente tem aqui também a participação do Aldo Bezerra, dizendo, parabenizando o Pablo pelos votos exorbitantes. Quer dizer que você vai longe. Os servidores municipais e nossas famílias fomos às urnas para somar estes votos. Pablo, a partir dessa eleição de 2022, já começam os planos para 2024? Inclusive, muita gente questionou uma foto que se tornou emblemática, a sua com o vereador Tony Fernandes, logo depois da eleição, que também foi uma revelação em relação ao desempenho nas urnas. Tem algum plano em relação à majoritária? Olha, Carol, a foto foi uma volta aos trabalhos da Câmara após as eleições, né? Como eu já publiquei com outros colegas. Eu acho que, e eu estava falando aqui há pouco, né, que nós fomos eleitos com uma quantidade de votos e agora tivemos uma quantidade muito maior. Então, primeiro, eu recebi isso como uma aprovação ao trabalho que já vinha sendo feito. E, segundo, me aumentou muita responsabilidade. Eu não tirei nem as roupas do carro ainda. Eu não tirei nem as roupas de dentro do carro da campanha. Então, acho que não é o momento da gente pensar em 2024. Nós temos muitos problemas na cidade. Estamos com a discussão na Câmara Municipal da lei orçamentária, que já está em tramitação. Temos muita fiscalização para fazer, como é típico da nossa função, né? Então, nesse momento, eu estou muito preocupado em corresponder a esses quase 15 mil votos que nós tivemos aqui em Mossoró, que eu não enxergo só como um número, mas como pessoas que acreditaram no projeto e que têm, através da forma que a gente faz, da defesa que a gente faz na Câmara, alguma esperança, alguma alternativa para a nossa cidade. Então, estamos focados nesse momento nisso. 2024 a gente discute quando estiver mais perto. Sempre quem vem aqui, que foi candidato agora, em 2022, a gente pergunta sobre a avaliação da votação dos candidatos do prefeito. E para você, dentro da sua votação, como é que você avalia ali a votação dos candidatos de Alisson Bezerra? Olha, eu acho que a gente não dá nem para usar tanto a nossa votação como parâmetro, porque são situações muito diferentes, né? Mas eu acho que o prefeito saiu enfraquecido. Vejo assim que foi uma derrota, porque ninguém esperava que o prefeito de Mossoró não conseguisse eleger nem seu deputado federal, nem seu deputado estadual, que não é comum. Eu acho que a população nem tem notícia, nem tem memória de quando um prefeito de Mossoró não conseguiu eleger seus deputados. Até, Evonúvio, quando foi Silveira o prefeito, ele trouxe um deputado estadual de fora, Galeno, né, e conseguiu dar uma grande votação e também elegê-lo deputado naquela oportunidade. Então, eu enxergo como uma derrota política e que a gente vai ver os desdobramentos disso apenas com o tempo. A gente tem aqui algumas participações, opiniões. Fátima, do bairro Aeroporto, diz que concorda com a gente, querer obrigar as pessoas a votar. O voto é secreto, votem quem quiser, isso é crime. Pois é, Fátima. A gente tem também o Damião, da Abolição 4, dizendo que é lamentável o que está acontecendo. Ele diz que em Mossoró também tem um assédio eleitoral, viu? Nunca viu em toda a vida como eleitor o que está acontecendo. Denunciem ao órgão competente. Democracia é direito do cidadão. Muito bem, obrigada, viu, Damião, pelo seu retorno. Mandar um abraço aqui para o José Santos, que está participando com a gente. Tem também o José, do BH. Homem, tenha calma, para que tanto ódio? Vai dar tudo certo no próximo dia 30 de outubro, viu, no segundo turno. Vamos se acalmando. Luiz Aires, aqui do Aeroporto 2, está aqui perguntando sobre a história do gás de cozinha na Câmara Municipal. O que foi que aconteceu, vereador? Olha, na Câmara teve essa história mesmo do gás, né? Agora eu fui atrás de entender o que era e, na verdade, a Câmara fez um registro de preço, né? E, diferentemente do que se pensa, o registro de preço,
ele coloca ali o preço para o ano todo, mas não quer dizer que aquilo foi o executado, foi o usado, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, causou estranheza quando foi divulgada aí uma lista desse gás, mas é porque era do período todo e não foi. Agora, nós pedimos explicações à Câmara de quanto foi o executado, né? Para entender realmente quanto foi comprado desse registro de preço. E a população de Mossoró não tenha dúvida que se tiver alguma irregularidade nisso, e após a gente receber essas informações do que foi realmente comprado, se tiver alguma irregularidade, seremos os primeiros a denunciar. Agora, a gente tem que basear a denúncia numa coisa com responsabilidade, né? Então, nós pedimos essas informações e assim que chegar, a gente vai analisar. João da UPA, Niel do Sumaré, muito obrigada pela audiência. Nós temos aqui a opinião do Sérgio. Ele diz: quem conhece Agripino sabe que ele... Eita, peraí, vamos vir acusações assim, não. Tenha calma, minha gente. Mas ele diz o seguinte: apesar de apoiar Bolsonaro, essa pessoa não é positiva para Mossoró. E ele diz: Alisson antes estava neutro entre Lula e Bolsonaro, mas fez um vídeo mostrando que todas as obras feitas em Mossoró vieram do governo federal. Pois é, existe um alinhamento ideológico, não dá para negar. Apesar do prefeito Alisson Bezerra, ele não querer se expor para não perder a simpatia das pessoas que o avaliam positivamente e que votam em Lula, é muito claro o alinhamento dele com o governo federal, com as ideias de Rogério Marinho. Ele diz que é porque tem que agradecer quem está mandando obras para Mossoró, né? Mas a gente pode questionar muito algumas outras coisas em relação a isso. Inclusive, poderemos conversar com ele isso na próxima semana. Nós temos aqui o Lair Júnior, do Liberdade 1. Ele está dizendo o seguinte, viu, Pablo? Torço por uma chapa Tony e Pablo. Você toparia? Eu acho que Mossoró precisa de alguém para levantar a bandeira da oposição. Para quando lembrarmos da oposição, lembrarmos de um nome para não acontecer o que aconteceu com Rafael Mota, que demorou a dizer que era candidato. Oi, bora convencer Tony. Vamos convencer Tony, eu ajudo você a falar com ele e convencer. Eu concordo que a oposição precisa, inclusive, ter uma participação mais definida, né, nesse processo político. Inclusive, Carol, porque o próprio resultado eleitoral desse ano fortaleceu a oposição, né? Deu bastante voto à oposição. E uma coisa que é interessante, deu voto à oposição, então a cidade está dizendo que quer um grupo de alternativa e esse grupo não é rosalbista, né? Ou seja, a gestão passada, a população entendeu assim também, não, se aqui não der certo, mas também a gente não quer voltar para o que era antes. Porque nós disputamos aqui, Carol, por exemplo, e ficamos em segundo lugar para deputado federal, à frente do deputado federal do grupo rosalbista, que inclusive tem um mandato de deputado federal, né? Então, para mim, esse foi um recado claro da população que, embora enxergue, dê oportunidade a novos grupos, ele não quer voltar para o passado. A sua certeza é de que você é candidato à reeleição em 24? Exatamente. E hoje a nossa intenção é disputar a reeleição em 2024. Obviamente, como tudo pode acontecer em 2 anos, pode ser que eu nem dispute, né? Mas hoje, no cenário de hoje, se essa decisão fosse para tomar, agora eu iria para a reeleição. Acho que a gente tem muito ainda a acrescentar de trabalho lá na Câmara Municipal. A gente tem aqui a participação do Aldo Ferreira. Ele está dizendo o seguinte, ele se identifica só como Ferreira, viu? O nome de usuário é que eu li completo. Boatos existem que você vai concorrer à prefeitura em 2024. Já falamos sobre este assunto. Mas aí ele faz uma outra pergunta. O que fez você usar o fundo partidário neste pleito, já que em discurso na outra campanha era contra? Na verdade, o ser contra o fundo não é no mérito, mas a forma como ele é feito. Primeiro, eu acho que há um valor exorbitante em relação ao fundo eleitoral. Segundo, eu acho que ele é pouco regulamentado. Então, até um levantamento do próprio Globo comprovou, Carol, que o fundo eleitoral se concentrava 80% nos líderes ou caciques partidários. Então, isso não é uma coisa boa. Mas, por outro lado, a gente tem que ver que
se não há um financiamento privado das campanhas, a gente tem que ter um financiamento público, né? Agora, a regulamentação, a forma como é distribuída, a forma como é utilizado, precisa de uma regulamentação maior, porque hoje o partido, ele escolhe para quem manda, né? Então, acaba que, por vezes, candidaturas que não têm recurso, acaba não tendo acesso àquilo. E quando a gente participa, Carol, de uma eleição a nível estadual, e acho que foi Ferreira, né, que fez a pergunta. Isso. Participa de uma eleição a nível estadual, se você não tiver um mínimo desse tipo de estrutura, você não consegue nem levar a sua mensagem para as outras pessoas, para fazer o projeto se tornar conhecido. Mas eu continuo sendo um defensor da regulamentação do fundo eleitoral para que a gente tenha uma distribuição democrática e mais justa. Então, ainda continuo crítico ao fundo eleitoral. Vanúvio, mais algum questionamento? Não. Nosso tempo já está quase no fim também. Muito obrigada, vereador Pablo Aires, pela conversa nesta sexta-feira aqui no cenário de hoje. Eu que agradeço, Carol, Vanúvio, todos que estão assistindo e participaram. Quem quiser interagir com a gente, participar, comentar, conversar, através das redes sociais, através do @PabloAiresRN. Seja sempre bem-vindo, vereador. Você de casa, boa noite, bom final de semana. Até segunda. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Você pode rever todos os programas, lembrando para você, lá no nosso canal no YouTube, viu? TCM HD, você procura playlist Cenário Político e tem todas as participações lá. Acompanhe sempre. Aproveite seu final de semana. Segunda-feira a gente se encontra. Até lá.